Em um mundo onde a agilidade e a decisão são frequentemente exaltadas como virtudes supremas, surge um fenômeno sutil, porém devastador: a paralisia pelo pensamento. Não se trata de uma condição médica complexa, mas de um estado mental onde um simples pensamento, aparentemente inofensivo, ganha proporções gigantescas, impedindo a ação e a progressão. Imagine o indeciso, nosso protagonista, preso em sua própria mente, observando as oportunidades passarem, enquanto ele próprio está imobilizado por uma teia de considerações e cenários hipotéticos. Este pensamento simples pode ser qualquer coisa: a escolha de um novo sabor de sorvete, a decisão de trocar de emprego, o dilema de iniciar um novo relacionamento ou até mesmo a hesitação em começar um projeto há muito idealizado. O que começa como uma reflexão natural sobre as opções, rapidamente se transforma em uma espiral de hesitação. Um evento inicial, como a oportunidade de uma promoção ou o convite para um encontro, deveria ser um catalisador para a ação, mas para o indeciso, ele se torna o gatilho para uma análise exaustiva e paralisante. A natureza insidiosa desses pensamentos reside na sua aparente inocência. Quem nunca ponderou sobre os prós e contras de uma decisão importante? A diferença, contudo, reside na intensidade e na duração dessa ponderação. Para o indeciso, a reflexão se transmuta em ruminação excessiva, onde cada detalhe é dissecado e cada possível resultado é minuciosamente explorado, sem que jamais se chegue a uma conclusão ou a um ponto de partida para a ação. É como se a mente se tornasse um labirinto sem saída, onde cada caminho explorado leva de volta ao ponto de partida. Podemos observar essa paralisia em situações cotidianas. No campo da carreira, o indeciso pode passar anos planejando a transição para uma nova área, mas nunca envia um currículo ou faz um curso, temendo a incerteza do novo. Nos relacionamentos, a oportunidade de aprofundar um vínculo ou de iniciar um novo romance é sabotada pela análise incessante das possíveis falhas e decepções futuras. Nas finanças, a chance de investir ou de economizar é adiada indefinidamente, sempre à espera do momento perfeito ou da decisão infalível. A distinção entre reflexão e ruminação é crucial. A reflexão é um processo saudável de avaliação, que leva à clareza e à decisão. A ruminação, por outro lado, é um ciclo vicioso de pensamentos repetitivos sobre um problema, sem progresso em direção a uma solução. O indeciso se encontra preso na ruminação, impulsionado pela incerteza e pelo medo do desconhecido. O pensamento paralisante o convence de que analisar mais é sinônimo de ter mais controle, uma ilusão perigosa que o mantém estagnado. A busca pela perfeição é, muitas vezes, a maior armadilha. O indeciso acredita que deve tomar a decisão certa, a escolha impecável que garantirá o sucesso e evitará qualquer tipo de erro. Essa busca incessante pela perfeição se torna um obstáculo intransponível, pois a vida raramente oferece garantias absolutas. A análise paralisante é o resultado direto dessa obsessão. Quanto mais se analisa, mais se percebe a complexidade e os riscos, e menos se consegue agir. A sabedoria nos diria que feito é melhor que perfeito. Mas o eu crítico do indeciso sussurra o contrário, reforçando o medo de falhar e a necessidade de controle absoluto. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. As raízes dessa paralisia por pensamento são profundas e multifacetadas, mergulhando no contexto psicológico e social em que o indeciso está inserido. A ansiedade, por exemplo, atua como um catalisador potente, amplificando o medo do desconhecido e a necessidade de controle. O perfeccionismo, por sua vez, estabelece um padrão inatingível, onde qualquer resultado aquém do ideal é percebido como um fracasso catastrófico.
A baixa autoestima corrobora esses sentimentos, fazendo com que o indeciso duvide de sua própria capacidade de tomar decisões acertadas e lidar com as consequências. A educação e as experiências de vida desempenham um papel crucial na formação desse padrão. Uma infância onde o erro era severamente punido, ou onde a superproteção inibiu a oportunidade de experimentar e aprender com as próprias escolhas, pode contribuir para a aversão ao risco e a indecisão na vida adulta. O indeciso pode ter internalizado a crença de que é mais seguro não agir do que agir e falhar. Um mantra sussurrado pelo eu crítico que ecoa as vozes do passado. A cultura moderna também exerce uma influência considerável. Vivemos em uma era de possibilidades aparentemente infinitas, onde a pressão por escolhas certas e otimizadas é constante. Desde a carreira ideal até o estilo de vida perfeito, somos bombardeados com exemplos de sucesso que podem fazer o indeciso sentir-se inadequado e incapaz de alcançar tais patamares. As redes sociais, em particular, exacerbam esse cenário. A comparação constante com vidas aparentemente perfeitas e conquistas alheias cria um ciclo vicioso de insatisfação e dúvida, onde o indeciso se sente compelido a buscar a perfeição para não ficar para trás, mas, paradoxalmente, essa busca o paralisa. A sobrecarga de informações é outro fator agravante. Com acesso instantâneo a dados, opiniões e análises sobre qualquer assunto, o indeciso se vê afogado em um mar de detalhes, o que torna a tomada de decisão ainda mais complexa. O pensamento paralisante se alimenta dessa abundância, insistindo que mais informações levarão a uma decisão melhor, quando, na verdade, elas apenas intensificam a indecisão. Do ponto de vista da neurociência, a ruminação e a tomada de decisão são complexas. O córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento e pela avaliação de riscos, pode entrar em um ciclo de superativação em indivíduos propensos à ansiedade e à indecisão. Em vez de processar informações de forma eficiente para chegar a uma conclusão, ele se prende em um loop de análise, sem conseguir desligar e permitir que a ação ocorra. Existem, naturalmente, diferenças individuais na propensão à paralisia. Traços de personalidade como o neuroticismo, por exemplo, estão frequentemente associados a níveis mais altos de ansiedade e, consequentemente, a uma maior tendência à ruminação e à indecisão. O medo do fracasso é, sem dúvida, um dos catalisadores mais potentes para o indeciso. A ideia de cometer um erro, de ser julgado negativamente ou de não atingir as expectativas é tão avassaladora que a inação se torna um refúgio, uma forma de evitar a dor potencial do insucesso. Curiosamente, o medo do sucesso também pode desempenhar um papel. Para alguns, o sucesso traz consigo novas responsabilidades, a necessidade de manter um certo padrão, ou até mesmo o receio de perder a identidade ou o conforto de uma zona conhecida. O pensamento paralisante pode, então, sugerir que é mais seguro permanecer onde se está, evitando os desafios e as pressões que o sucesso poderia acarretar. Por fim, a relação entre procrastinação e paralisia por pensamento é intrínseca. A procrastinação não é apenas preguiça, mas frequentemente uma estratégia de evitação. O indeciso adia tarefas e decisões porque o processo de análise e a perspectiva de agir são tão esmagadores que a inação momentânea oferece um alívio temporário, embora custoso a longo prazo. O pensamento paralisante e a procrastinação andam de mãos dadas, mantendo o indeciso preso em um ciclo de inatividade e arrependimento. Dentro desse complexo cenário de indecisão, emergem diversos atores, tanto internos quanto externos, que alimentam e perpetuam o ciclo do pensamento paralisante em indeciso. Compreender esses elementos é fundamental para desvendar as camadas dessa inação que se estende por anos. Entre os atores internos, o mais proeminente é, sem dúvida, o eu crítico. Essa voz incessante e muitas vezes cruel
ecoa na mente de indeciso, questionando cada ideia, cada impulso, cada tentativa de ação. Ele se manifesta através de frases como: "Você não é bom o suficiente", "Isso vai dar errado", ou "Para que tentar se o resultado será medíocre?". O eu crítico não busca a perfeição de forma construtiva. Ele a exige de maneira punitiva, transformando qualquer deslize potencial em uma catástrofe iminente. Ele se alimenta da busca por validação e aprovação, convencendo o indeciso de que seu valor depende exclusivamente de não cometer erros, o que, ironicamente, o impede de sequer tentar. As crenças limitantes sobre si mesmo e o mundo são outros atores internos poderosos. Indeciso pode carregar a convicção de que não é merecedor de sucesso, que suas ideias não são originais, ou que o mundo é um lugar perigoso onde cada passo em falso pode ter consequências irreversíveis. Essas crenças, muitas vezes formadas na infância ou a partir de experiências negativas passadas, atuam como grilhões invisíveis, restringindo o campo de ação e a percepção de possibilidades. A idealização de um futuro perfeito e inatingível também se encaixa aqui. Indeciso projeta uma imagem de um amanhã sem falhas, onde todas as variáveis estão sob controle e o sucesso é garantido. Essa idealização irrealista impede qualquer movimento no presente, pois a realidade, por sua natureza, é imperfeita e cheia de incertezas. A resistência à mudança e ao desconforto é uma força inercial significativa. Sair da zona de conforto, por mais desconfortável que esta seja em sua estagnação, exige enfrentar o novo, o incerto. O pensamento paralisante explora essa resistência, amplificando os riscos potenciais e minimizando os benefícios de uma possível transformação. A zona de conforto, por mais que não traga realização, oferece uma segurança ilusória do conhecido, um refúgio contra o embate com o desconhecido. Por outro lado, os atores externos exercem uma pressão igualmente poderosa sobre indeciso. As expectativas familiares e sociais são um fardo pesado. Desde a escolha da profissão até o estado civil, indeciso se sente constantemente avaliado e comparado aos padrões estabelecidos por sua família e pela sociedade em geral. O medo de decepcionar, de não corresponder às expectativas ou de ser julgado como um fracasso alimenta a indecisão, pois qualquer passo em falso pode ser visto como uma falha pública. As pressões profissionais e acadêmicas intensificam esse quadro. Em um ambiente competitivo, a necessidade de se destacar e de alcançar metas predefinidas pode levar indeciso a uma análise excessiva, buscando a estratégia perfeita que garantirá o êxito e evitará qualquer crítica. A influência de amigos e grupos de referência também desempenha um papel, seja através da comparação com o sucesso alheio. Fulano já conseguiu isso, por que eu não? Seja pela tentação de seguir a corrente, evitando assim a responsabilidade de uma decisão autônoma. Conselhos não solicitados ou bem intencionados, embora muitas vezes provenientes de pessoas que se importam, podem se tornar mais um ruído na mente já sobrecarregada de indeciso. Cada opinião adiciona uma nova camada de complexidade à decisão, reforçando a ideia de que existe uma resposta certa que ele ainda não encontrou. O ambiente de trabalho e a cultura organizacional, com suas hierarquias, políticas e a pressão por resultados, também contribuem para a ansiedade e a indecisão, especialmente se a cultura não encoraja a experimentação e o aprendizado com o erro. Assim, indeciso se vê preso em uma teia de influências internas e externas, onde o pensamento paralisante atua como um maestro, orquestrando a inação e mantendo-o refém de suas próprias análises e dos olhares alheios. Diante dessa complexa tapeçaria de influências internas e externas que enredam o indeciso,
É crucial explorar as diferentes perspectivas e interpretações que tentam desvendar a natureza do pensamento paralisante. Cada abordagem oferece uma lente única, contribuindo para uma compreensão multifacetada desse fenômeno. Pela perspectiva cognitivo-comportamental, a paralisia por pensamento é vista como um ciclo vicioso de pensamentos negativos e comportamentos de evitação. O indeciso desenvolve padrões de pensamento distorcidos, como a catastrofização ou a leitura da mente, que amplificam os riscos percebidos de qualquer ação. Esses pensamentos geram ansiedade e medo, levando a comportamentos de evitação, como a procrastinação ou a inação, que, por sua vez, reforçam os pensamentos negativos, criando um loop difícil de quebrar. A terapia cognitivo-comportamental busca identificar e reestruturar esses padrões de pensamento e comportamento. A perspectiva psicanalítica, por outro lado, mergulha nas raízes inconscientes e nos conflitos internos não resolvidos. O pensamento paralisante pode ser uma manifestação de defesas psicológicas contra desejos reprimidos, traumas passados ou ambivalências profundas. Talvez o indeciso esteja inconscientemente evitando o sucesso por medo de superar uma figura parental, ou a inação serve como uma punição autoimposta por culpas não processadas. O foco aqui está em trazer à consciência esses conflitos para que possam ser elaborados. A perspectiva existencial confronta o indeciso com a liberdade, a responsabilidade e a finitude. A paralisia pode surgir da vertigem diante da vastidão de escolhas e da consciência de que cada decisão é um ato de autodefinição, com consequências irrevogáveis e a inevitável perda de outras possibilidades. O medo de fazer a escolha errada é, em essência, o medo de não viver autenticamente ou de desperdiçar o tempo limitado que se tem. A aceitação da incerteza e da responsabilidade pela própria existência torna-se central. Do ponto de vista sociológico, o pensamento paralisante não é apenas um problema individual, mas também reflexo das estruturas sociais e econômicas que limitam as escolhas do indeciso. Em uma sociedade que valoriza a meritocracia e o sucesso a qualquer custo, a pressão para fazer a escolha certa é imensa. E o custo do erro pode ser socialmente devastador. A falta de redes de segurança ou a desigualdade de oportunidades podem tornar a inação uma estratégia de autopreservação, pois o risco de falhar é amplificado pela falta de recursos para se recuperar. A perspectiva filosófica questiona a própria natureza da ação, da vontade e da agência humana. O pensamento paralisante nos convida a refletir sobre o que realmente nos move ou nos impede de agir. É uma questão de livre-arbítrio ou estamos predestinados por nossas condicionantes? A busca pela verdade e pela sabedoria, nesse contexto, pode se tornar um fim em si mesmo, adiando a ação em nome de uma compreensão mais profunda que nunca parece ser totalmente alcançável. O coach de vida oferece uma visão pragmática, focando na ação e na superação de bloqueios mentais. Para essa abordagem, o pensamento paralisante é um obstáculo a ser transposto através de metas claras, estratégias de planejamento e o desenvolvimento de uma mentalidade proativa. A ênfase está em desafiar o pensamento paralisante e o eu crítico, transformando-os em aliados, ou, no mínimo, em resistências a serem superadas pela força da vontade e do compromisso com a meta. Já a visão do sábio propõe uma aceitação da imperfeição e da incerteza. Reconhece que a vida é inerentemente imprevisível e que a busca pela perfeição é uma quimera. A sabedoria reside em agir com discernimento, mas também com humildade, aceitando que erros farão parte da jornada e que o aprendizado contínuo é mais valioso do que a ausência de falhas. O pensamento paralisante é visto como um convite à reflexão sobre a própria finitude e a necessidade de abraçar a vida em sua plenitude, com todas as suas nuances e riscos.
A neurociência, conforme já abordado, oferece explicações biológicas para a ruminação e a tomada de decisões, destacando o papel do córtex pré-frontal e de desequilíbrios neuroquímicos. Essa perspectiva valida a experiência do indeciso como algo que tem uma base física, não apenas uma falha de caráter. A importância de uma abordagem multifacetada reside na compreensão de que o pensamento paralisante raramente tem uma única causa ou uma única solução. Ele é um fenômeno complexo que exige a integração de diferentes níveis de análise, psicológico, social, filosófico e biológico, para que o indeciso possa, finalmente, desatar os nós que o prendem à inação e avançar em sua jornada. A integração dessas diversas lentes analíticas nos leva a contemplar as profundas implicações e os cenários possíveis para indeciso, que se encontra enredado pelo pensamento paralisante. As implicações pessoais são vastas e dolorosas. A mais evidente é a perda de oportunidades e tempo. Anos podem se esvair enquanto o indeciso pondera sobre uma decisão, vendo portas se fecharem, sonhos se distanciarem e o relógio da vida avançar implacavelmente. Essa inação prolongada tem um impacto devastador na saúde mental, alimentando ciclos de ansiedade e, em casos mais severos, mergulhando em estados depressivos, onde a energia e a motivação para agir são ainda mais escassas. A frustração e o arrependimento tornam-se companheiros constantes, corroendo a autoestima e a crença na própria capacidade de realizar. Essa estagnação não se limita ao plano individual. Ela se estende a todas as esferas da vida de indeciso. A falta de realização em projetos pessoais ou profissionais gera um vazio, uma sensação de propósito perdido. Relacionamentos podem ser danificados, seja pela incapacidade de indeciso de se comprometer, de tomar decisões conjuntas ou pela sua constante hesitação que frustra aqueles ao seu redor. Amigos e familiares podem se cansar de sua indecisão crônica, ou pior, indeciso pode se isolar para evitar a pressão de ter que tomar uma decisão. A diminuição da autoconfiança é um subproduto natural desse ciclo, pois cada oportunidade perdida e cada hesitação reforçam a crença de que ele é incapaz de agir de forma eficaz. Diante desse quadro desafiador, surgem diversos cenários possíveis para indeciso. Um deles é a perseverança na inação, um caminho perigoso onde o pensamento paralisante se aprofunda, tornando-se uma parte intrínseca de sua identidade. Nesse cenário, o eu crítico ganha força, e as expectativas sociais tornam-se fardos ainda mais pesados. Outro cenário, talvez mais esperançoso, é o de um evento catalisador. Uma crise pessoal, uma perda significativa, ou até mesmo um ultimato, pode forçar indeciso a romper com o ciclo, impulsionando-o para a ação. Contudo, essa mudança, por ser reativa, pode ser dolorosa e desordenada. Uma via mais construtiva envolve a busca por ajuda profissional. Terapia, coaching ou aconselhamento podem oferecer a indeciso as ferramentas e o suporte necessários para identificar as raízes de sua paralisia, desafiar o pensamento paralisante e desenvolver estratégias de enfrentamento. Ele pode aprender a aceitar a imperfeição e a tomar decisões imperfeitas, compreendendo que a vida é um processo de tentativa e erro, e não uma busca por uma perfeição ilusória. A adoção de uma mentalidade de crescimento, onde o aprendizado é valorizado acima da falha, é crucial aqui. Para concluir de forma equilibrada, é fundamental reconhecer que a paralisia por pensamento, embora debilitante, é um fenômeno comum e, felizmente, superável. Não é um sinal de fraqueza, mas sim um desafio complexo que muitas pessoas enfrentam. A importância da autoconsciência é o primeiro passo. Indeciso precisa reconhecer que está preso em um ciclo e que precisa de mudança. A ação gradual, por sua vez, é a chave para desmantelar o poder do pensamento paralisante. A mensagem de que feito é melhor que perfeito
ressoa profundamente, pois libera indeciso da tirania da busca incessante pela solução ideal. Pequenas ações, mesmo que imperfeitas, têm o poder de quebrar o ciclo da inação, gerando momentum e restaurando a confiança. A valorização do processo sobre o resultado final é um antídoto poderoso contra o pensamento paralisante. Ao focar no aprendizado, na experiência e no crescimento que cada tentativa proporciona, indeciso pode desvincular seu valor pessoal do sucesso ou fracasso de uma decisão específica. Finalmente, o encorajamento para a experimentação e o aprendizado contínuo é o caminho para a liberdade. A vida é um laboratório, e cada erro é uma oportunidade de refinar a abordagem, de conhecer a si mesmo e de construir a sabedoria necessária para navegar pelas incertezas futuras. O caminho para a superação do pensamento paralisante não é uma linha reta, mas uma jornada de autodescoberta e ação progressiva, onde a resiliência e a compaixão por si mesmo são guias essenciais. Para que indeciso possa, de fato, romper com as amarras do pensamento paralisante, é fundamental a adoção de estratégias conscientes e a resolução firme de agir. O primeiro e mais crucial passo é a identificação e reconhecimento do pensamento paralisante. Indeciso precisa aprender a nomear o que o detém, a perceber quando a ruminação se instala e a distinguir a reflexão produtiva da análise excessiva e improdutiva. É um ato de autoconsciência que ilumina as sombras onde o pensamento paralisante e o eu crítico prosperam. Uma vez identificado, o próximo passo é o diálogo interno. Indeciso deve questionar a validade e a utilidade desses pensamentos. Perguntar-se: este pensamento é baseado em fatos ou em medos infundados? Ele me ajuda a avançar ou me mantém estagnado? Qual a pior coisa que pode acontecer se eu agir? E qual a pior coisa se eu não agir? Esse questionamento ativo enfraquece o poder do pensamento paralisante e da voz opressora do eu crítico, abrindo espaço para a sabedoria se manifestar. A estratégia de pequenos passos é um antídoto poderoso contra a vastidão esmagadora das grandes decisões. Em vez de encarar uma montanha, indeciso deve focar em subir um degrau de cada vez. Dividir grandes objetivos em ações menores, gerenciáveis e menos intimidadoras permite que ele experimente a sensação de progresso, construindo momentum e confiança. Cada pequena vitória é um tijolo na construção da ponte para a ação. Para combater a procrastinação inerente ao pensamento paralisante, a definição de prazos. É essencial estabelecer limites claros e realistas para a tomada de decisão cria um senso de urgência saudável. Isso força indeciso a sair do ciclo de análise infinita e a se comprometer com um curso de ação, mesmo que não seja a solução perfeita que o eu crítico e as expectativas sociais exigem. A aceitação da imperfeição é uma lição libertadora. Indeciso precisa internalizar que nem todas as decisões serão perfeitas e que buscar a perfeição é, paradoxalmente, o caminho para a inação. A vida é um processo de aprendizado contínuo e erros são oportunidades valiosas de crescimento, não falhas definitivas. A sabedoria reside em agir com a melhor informação disponível e ajustar o curso conforme necessário. Use o foco na ação. Deve se tornar a prioridade máxima. Indeciso precisa mudar sua mentalidade de analisar para agir para aprender. A execução, mesmo que imperfeita, gera feedback, novas informações e experiência, que são muito mais valiosos do que a análise estéril. Isso não significa agir impulsivamente, mas sim priorizar a execução sobre a análise excessiva. A busca por feedback é uma ferramenta valiosa. Consultar pessoas de confiança, mentores, amigos ou colegas com experiência relevante pode oferecer diferentes perspectivas, desafiar suposições e fornecer informações que indeciso pode ter negligenciado.
É importante, contudo, discernir entre conselhos úteis e a sobrecarga de opiniões que pode, ironicamente, alimentar o pensamento paralisante. As técnicas de mindfulness podem ajudar indeciso a aprender a observar seus pensamentos sem se apegar a eles. Ao invés de ser arrastado pelas correntes do pensamento paralisante, ele pode desenvolver a capacidade de reconhecer esses pensamentos como meras ocorrências mentais, permitindo que passem sem gerar uma resposta de inação. Isso cria um espaço entre o estímulo e a resposta. O desenvolvimento de resiliência é crucial para sustentar a jornada. Indeciso, inevitavelmente, enfrentará contratempos, decisões que não sairão como planejado e momentos de dúvida. A resiliência permite que ele se recupere rapidamente dessas experiências, aprenda com elas e continue avançando, em vez de recuar para a segurança da inação. Em momentos de grande dificuldade, ou quando as estratégias autoaplicadas não são suficientes, a ajuda profissional torna-se indispensável. Um terapeuta ou coach pode fornecer ferramentas especializadas, um espaço seguro para explorar as raízes mais profundas do pensamento paralisante e um plano de ação personalizado para que indeciso possa superar seus bloqueios. A sabedoria, muitas vezes, se manifesta através do suporte externo. Por fim, a CIO, celebração do progresso. Por menor que seja, é vital. Reconhecer e valorizar cada passo dado, cada decisão tomada, reforça a autoconfiança de indeciso e o motiva a continuar. A mensagem final é clara. A liberdade não reside na ausência de incerteza, mas na capacidade de agir, mesmo diante dela. Indeciso, ao abraçar a ação, mesmo que imperfeita, descobre que a verdadeira perfeição está no movimento, no aprendizado e na coragem de viver plenamente, desprendendo-se do jugo do pensamento paralisante que o manteve cativo por tanto tempo. A jornada é contínua, mas a cada passo ele se torna mais livre, mais autêntico e mais realizado.